Iniciamos a gravação. Então, pessoal, boa noite para todo mundo que está aqui hoje. Estamos com o professor Denner Barros, da USP, para mais um encontro do nosso fórum. O tema do nosso fórum de hoje é formação de professores para as diferenças, possibilidades nas ciências exatas. Eu vou brevemente apresentar o professor Denner, mas depois tudo com ele. O professor Denner, ele é licenciado em Matemática e em Pedagogia, mestre e doutor em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp. Também é especialista em Libras, Educação à Distância, Educação Especial e Inclusiva. Atualmente é docente do Departamento de Matemática da USP, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ. Coordena o Grupo de Pesquisa e Extensão Esperançar na USP, membro do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Inclusão, EPURA, da Unesp, do Grupo de Políticas e Práticas em Educação Inclusiva, PPI, da UNOeste, e do Grupo Matemático Queer, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática da UFRJ, que muitos de nós conhecemos e falamos nas nossas aulas, né? Então, professor Denner, muito obrigado pela presença e tudo contigo. Obrigado, Fernando. Bom, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, cumprimentar as pessoas que chegaram agora, e fico sempre muito feliz de ter a oportunidade de compartilhar as coisas que eu tenho trabalhado, porque sempre é uma oportunidade interessante de troca, de aprender junto. Então, fico já ansioso para ouvir as considerações e questionamentos de vocês, porque a gente sempre sai desses momentos aprendendo bastante e repensando o próprio trabalho. O que eu trouxe para vocês hoje é um pouco do que eu tenho feito, que eu tenho desenvolvido no campo da formação de professores. Hoje, aqui na USP, eu atuo, especificamente em 2 cursos de licenciatura. Um é o curso de licenciatura em matemática, que tem entrada concomitante com um bacharelado, que é vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, ICMC, da USP, do campus de São Carlos. E também eu atuo no curso de licenciatura em Ciências Exatas, que é um curso que tem uma entrada única e os alunos eles escolhem uma habilitação depois específica em matemática, física ou química. Então, eu tenho aqui algumas práticas que eu vou compartilhar com vocês, algumas questões que eu vou tensionar, que eu tenho pensado junto com esses estudantes desses 2 cursos, acerca da temática da inclusão, das diferenças, o que eu tenho feito, pautado no meu campo de estudos, que é a educação matemática crítica, para buscar tensionar a visão desses estudantes a respeito das ciências exatas de um modo geral, lançando um olhar específico para a matemática, principalmente, que é o lugar de onde eu falo, Então, eu acabo sempre buscando provocá-los nesse sentido, de entender o que são essas ciências exatas que eles estudam, tentar entender como colocar em prática o exercício dos conhecimentos que são amplamente aí trabalhados na formação deles, mas que muitas vezes não são vistos, é até uma questão que eles colocam bastante, com esse olhar direcionado para a escola. Então, eu tento sempre estabelecer esse tipo de ponte, independente da disciplina que eu ministre, seja uma disciplina mais focada para essa temática das diferenças, ou que tenha uma pegada mais da educação matemática crítica, ou de uma educação crítica, mas em todas as outras, de um modo transversal, eu tenho tentado trabalhar essas questões com os estudantes. E aí, trouxe aqui, vou tocar em algumas questões, em algumas atividades, em algumas propostas que eu faço, e vou me aprofundar em algumas outras. E depois, no momento que a gente vai ter a oportunidade de debater mais sobre o assunto, fiquem à vontade, caso vocês queiram saber mais detalhes de alguma atividade que eu só tenha falado de forma breve aí na introdução. Como o Fernando falou, eu recentemente criei um grupo de pesquisa aqui em colaboração com a professora Ana Carolina Faustino e também com a professora Michela, que a gente intitulou Enquanto Esperançar,
esse conceito do Freire, que está muito ligado com esperar um futuro, mas não esperar no sentido de esperança, né? No sentido de acreditar num futuro diferente e acreditá-lo enquanto verbo, que a gente consegue conquistá-lo a partir de ações que são estabelecidas, a partir de luta, né? A partir de mobilização, e não de um esperar estático, né? E a gente tem tentado colocar isso em prática nas ações que a gente tem desenvolvido, tanto em projetos de iniciação científica, projetos de extensão e também nas disciplinas. Tá? Quero, então, dar um panorama geral para vocês do que a gente tem feito aqui no campus de São Carlos. Então, vamos lá. Eu acho que uma questão primeira que eu sempre procuro colocar para os estudantes é a questão de deslocar esse olhar dessas ciências exatas e pensar o que seria isso do exato, essa questão da exatidão. No campo da educação matemática, a gente vai ter Borba e Cosmose, por exemplo, trazendo essa questão da ideologia da certeza, questionando a matemática enquanto essa entidade provida da verdade, né? Se a gente tem algo sendo dito e isso supostamente está sendo pautado em dados matemáticos, isso é a verdade, isso deve ser inquestionável e não pode ser discutido. E isso é muito perigoso, né? Se a gente entende que a matemática não é a produção humana, que ela é inquestionável, a gente tem uma ferramenta aí muito poderosa de imposição, né? de estabelecimento de relações que não podem mudar. E aí isso estabelece um tipo de relação tanto num contexto de sala de aula de matemática, mas também a gente poderia expandir e olhar para a sociedade de uma forma verticalizada e hierárquica, que coloca as pessoas que são detentoras desse saber matemático, as pessoas que mobilizam esse conhecimento, como sendo as pessoas que decidem o que está certo e o que está errado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E isso foge de qualquer preceito de uma sociedade democrática. E aí, quando a gente começa a questionar isso para os estudantes, e aí, olhando para esse contexto de um curso de ciências exatas, que não fala só de matemática, mas que vai olhar para esse campo de uma forma mais abrangente, eu gosto bastante de trabalhar um texto da professora Tatiana Roque, em que ela vai dizer que não existe ciência exata, e vamos combinar que todas são humanas. Esse é o título do texto que ela vai tensionar essa questão das ciências exatas, e ela se pauta basicamente em dois argumentos. O primeiro é que a própria noção de exatidão, ela se transforma ao longo do tempo, que a gente entendia enquanto sendo um resultado exato, isso vai sendo transformado na medida em que as tecnologias vão avançando, e aí, quando eu falo tecnologias, é no sentido mais abrangente, né? Não só as tecnologias digitais. E também partindo dessa ideia de que toda ciência é uma produção humana, e se é produção humana, as ciências exatas não escapam desse lugar, da interferência, da intencionalidade. Quem produz tem uma intencionalidade, tem um lugar de fala, parte de uma certa visão de mundo, né? De uma certa interação com o mundo, de preconceitos, de ideias que são pré-estabelecidas, né? E que também se transformam. Então, o que seria isso, né? O que seria essa ciência exata? E ela traz uma problemática aqui que eu acho que é fundamental, que às vezes os alunos, quando ingressam no curso, vêm com esse entendimento de ciências exatas, como se ela fosse uma ciência superior a outras ciências. E aí a Tatiana Roque diz para a gente: usar a valorização das ciências exatas para fazer bullying com as outras áreas do conhecimento é atestado de ignorância. Pior de tudo, é uma desqualificação para a própria matemática e para os saberes que a usam. Termina-se por reduzi-los a saberes frios e calculistas, sem alma e sem mundo. Se essa é a ciência exata, né, como que essa ciência pode ser superior a outra, se é uma ciência que não tem essa característica humana que é tão interessante, né, que faz da ciência algo tão fascinante.
E aí, no livro Um Convite à Educação Matemática Crítica, o professor Olho, ele também vem tensionar a gente no sentido de pensar, quando a gente fala dessas verdades, de coisas que são inquestionáveis, do que é um fato, do que é um fenômeno. Porque quando a gente diz que alguma coisa porque aconteceu dessa maneira, o quanto que, ao dizer sobre esse fenômeno, a gente pode produzir algo diferente a partir disso, né? E o quanto que essa própria ação vai influenciar em discursos futuros. Então, ele vai dizer que discurso e fenômeno estão intrinsecamente ligados. Tudo que a gente diz influencia sobre as ações, sobre os fatos, né, que acontecem, e também essas ações influenciam no discurso. E aí, quando a gente tem uma área, né, aí eu coloquei predominantemente masculina, que são as ciências exatas, predominantemente branca, predominantemente heterossexual, né? Que tipo de discurso que ocorre? Que tipo de discurso é predominante? E o que se fala sobre essa matemática? Será que tem a ver com a forma como essa área historicamente vem sendo constituída? E será que, então, o discurso que é proferido hoje vai influenciar na forma como a área pode ser constituída e nas perspectivas futuras que a gente tem em relação a ela? Quando eu digo a área aí, estou falando das ciências exatas de uma forma mais ampla, né? Então, o que a gente tem falado sobre matemática, sobre as ciências exatas? Que tipo de matemática tem sido ensinada, né? E como que isso vai influenciar na forma como as pessoas se entendem sendo pertencentes a essas áreas ou não. Então, é um outro tensionamento, uma outra provocação que eu trago aqui para vocês, né? E que está muito presente aí nas ações que eu tenho desenvolvido também. Até porque, a partir desse tipo de discurso que é estabelecido, a gente vai ter uma história que é contada a respeito de quem produz matemática, né, do que é a matemática, do que são as ciências exatas. E na minha tese de doutorado, que eu desenvolvi em uma casa de acolhimento para pessoas LGBTs que foram expulsas de casa, eu vou lá fazer um movimento de tentar entender o que esse movimento social tem para ensinar para nós, educadores matemáticos, pessoas que estão ali nessa posição de ensinar, né, de trabalhar o conhecimento matemático com os estudantes. E esse paralelo que eu estabeleço com o conceito de perigo de uma história única é nesse sentido de tensionar as verdades mesmo, né, de questionar a matemática enquanto essa ciência exata e como isso acaba influenciando na produção de um futuro determinado, aí, de uma história única a respeito de quem vai se sentir bem numa aula de matemática, de para quem é aquele espaço, quem pode ser entendido enquanto sendo bom em matemática, né? Então, são outras provocações possíveis, tá? Fiquem à vontade, depois a gente pode voltar a falar mais sobre isso. Nesse momento, eu acho que são pontos de tensão, né, que eu gostaria de trazer aqui e colocar na nossa roda de conversa. E aí, então, se nós somos produtores e reprodutores de discursos, entendendo que não tem como a gente construir um espaço neutro e apolítico, né, o que a gente pode fazer? Quais são as consequências desse tipo de tentativa, de um apagamento de identidades dentro de sala de aula, de um discurso que diz que matemática é matemática em qualquer lugar, né? A gente não tem que questionar de nenhuma maneira, ela ou é certo ou é errado, é binário, a lógica é binária, né? Esse tipo de discurso, ele de uma pretensa neutralidade, ele vai invisibilizar outras possibilidades de entendimento dentro desse contexto. É um apagamento tanto de práticas de mulheres, da população LGBTQIAPN+, de pessoas negras, indígenas, de pessoas com deficiência, de qualquer pessoa que tenha outro tipo de necessidade ou de potencialidade que não é previsto pelo padrão que se é estabelecido enquanto um padrão de normalidade. Tudo que foge à regra é apagado dessa lógica, né, de que há um espaço neutro e um padrão de normalidade. E o que esse mito da neutralidade traz para a gente?
né? Saindo dessa ideia, dessa relação intrínseca entre fenômeno e discurso, ele ajuda a gente a pensar, então, e questionar que discursos são esses que são produzidos e também quais são silenciados em aulas de matemática. Se tem gente falando, quem não está falando? Todas as vozes são ouvidas, é dada importância para todas elas, até porque os silenciamentos também são atos políticos. Às vezes há uma justificativa de que não vou tomar partido, né, de que é possível ficar em cima do muro, mas o Howard Zinn vai trazer essa provocação para a gente, né, de que não dá para ser neutro e não tem movimento. A gente vive em uma sociedade que tem relações de poder que são estabelecidas e a não ação é a favor de uma manutenção do que já está posto, né? E aí a questão é, a gente continua como está ou a gente age para transformar? E aí o que a gente espera a partir disso? A gente espera uma educação questionadora, a gente demanda dessa educação questionadora, né? Que vai trazer para a gente essa busca de uma superação dessas naturalizações que são feitas, desse entendimento, dessa matemática estática, né? E aí quando a gente pensa numa educação questionadora, a gente está pensando em superar algumas ideias como de que essas ciências são para poucos, de que as pessoas que são boas nessas ciências são gênios, que têm um talento, aí, uma predisposição para alguma coisa. Isso atrapalha o movimento de democratização de acesso à educação. E aí, quando a gente fala de como eu coloquei no título da minha fala, né, de uma educação para as diferenças, uma educação para as diferenças é uma educação para todo mundo, é uma educação que considera que as pessoas são diferentes, e que é pensada a partir desse pressuposto e não só numa lógica de então, o que isso ocasiona para mim em termos de mudança pedagógica, em termos de transformações do ponto de vista pedagógico, mas de um ponto de vista mais geral, de que tipo de sociedade a gente quer construir. Porque uma educação para as diferenças, ela é um pré-requisito fundamental para que a gente tenha uma sociedade das diferenças. Uma sociedade para as diferenças, das diferenças, que é uma sociedade que entende das necessidades e das potencialidades de todo mundo. E que bom, né? Que celebra a diferença, que entende que a diferença é algo positivo. E muitas vezes, uma questão que acontece na formação de professores quando eu trago essas provocações para os meus alunos, eles falam para mim, tá bom, legal, entendi a ideia, mas como que eu coloco isso em prática? Na teoria, estou entendendo, vamos valorizar as diferenças, vamos fazer uma prática de pensar a educação matemática nesse ponto de vista, de valorização das diferenças, mas muitos dos meus estudantes, eles falam, eu tive uma outra experiência em sala de aula. Para mim, a aula de matemática era o professor me explica um conceito, me mostra alguns exemplos, me passa uma lista de exercício e depois traz exercícios semelhantes numa avaliação e eu tenho que reproduzir exatamente aquilo que eu pratiquei anteriormente em exercícios. Não enxergo espaço para esse tipo de discussão que você está tensionando aí, para essas coisas que você está querendo que caiba numa aula de matemática. Isso, para mim, não é aula de matemática. Então, é aí que eu acho importante, num curso de formação de professores, que os estudantes eles possam vivenciar esse tipo de prática, que não só eu traga esse tipo de questionamento, que eu tensione eles a respeito desse tipo de questão, mas que eles tenham a oportunidade de colocar a mão na massa e vivenciar práticas que caminhem em direção a essas ideias, né, que eu busco difundir nas disciplinas que eu ministro, enfim, nas outras ações, né, nos cursos de extensão, nas pesquisas. E aí, como que a gente coloca em prática? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente pensa em
em currículo, e eu tenho vivenciado isso de uma forma muito intensa agora, porque eu sou o atual coordenador do curso de licenciatura em matemática e a gente recebeu recentemente algumas diretrizes, tanto nacionais quanto estaduais, para a reformulação dos cursos. E aí, às vezes, a gente acaba tendo essa dificuldade, né? De, nossa, tem questões aqui super interessantes que eu acho que precisam estar no curso de licenciatura, mas a gente não consegue criar uma disciplina por N questões aí, por questões de carga horária docente, questão de departamento que é responsável por uma área ou por outra, né? Questões organizacionais aí que acabam entrando em jogo quando a gente fala de uma organização curricular. E também, né, hoje a gente tem um entendimento que discussões como essas são importantes de atravessarem tanto essas disciplinas que talvez sejam focadas nesses assuntos, mas que possam estar presentes em outras. Em algumas a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de promover algumas questões, né, de trazer algumas temáticas, mas a gente sempre tem tentado proporcionar um curso de licenciatura que o tempo todo esteja pensando que está formando professores, né, que intencionalmente esteja olhando nessa direção e também pensando no tipo de professor, de professora que a gente quer formar, né, que são professores que consideram salas de aulas reais, né, estudantes reais, que são plurais, que são diferentes. E aí eu tenho feito esse exercício de tentar trazer essas discussões de forma transversal, com enfoques diferentes, claro, em disciplinas distintas, né? E também, como eu já citei anteriormente, nas orientações de pesquisa e projetos de extensão. Eu trouxe aqui alguns projetos que eu tenho desenvolvido. A gente fez um projeto muito bacana no ano passado, que foi de ações de acolhimento para estudantes de grupos subrepresentados aqui do Instituto, né, que eu tinha uma estudante que era bolsista e ela elaborou algumas orientações e fez alguns processos de acolhimento, tanto no sentido de atendimento ali presencial, né, de receber estudantes de grupos subrepresentados para entender as demandas que eles tinham e promover direcionamentos para algumas outras ações que a gente já tinha, mas que acabavam acontecendo de forma isolada aqui no campus. Então, a partir dessa ação, a gente buscou interligar essas diferentes frentes que já eram feitas, buscando práticas para ações de acolhimento para os estudantes, de uma maneira que eles soubessem que essas ações acontecem, porque muitas vezes alguns estudantes não sabiam que elas aconteciam, ou a partir da demanda que tinham não sabiam o que procurar, onde procurar. Então foi uma ação que a gente fez nesse sentido de tornar o espaço mais inclusivo, e eu acho que isso acaba influenciando bastante também em que tipo de professores a gente está formando, né? Viver como eu trouxe anteriormente, viver isso na prática acaba sendo muito importante, tanto para aquele momento ali, né, em que os estudantes estão vivendo enquanto alunos de graduação, mas também pensando na formação deles enquanto seres humanos, enquanto futuros professores também, né? Também orientei um projeto que investigava a vivência de estudantes negros nos cursos de matemática aqui do Instituto. Nós temos muito poucos, nós temos uma realidade de pouquíssimas mulheres nos cursos, porque eu estou aqui inserido num campus que quase todos os cursos são de ciências exatas. A gente tem um único curso que é o curso de arquitetura, né, que não figura enquanto exatas. E aí a gente tem um grupo majoritariamente, então, masculino, heterossexual, branco, e aí a gente quer entender como mudar esse cenário, né, tornar esse espaço mais acolhedor e mais inclusivo para a diversidade de uma forma mais ampla. E aí a gente foi escutar algumas vivências dos estudantes, um bolsista meu também desenvolveu esse projeto, e a gente tem resultados interessantes que devem sair num artigo aí em breve.
Eu também coordeno o laboratório de ensino de matemática aqui. A gente tem feito ações do LEM de portas abertas para a gente receber alunos da educação básica, para aproximar nossos alunos de licenciatura dos alunos da educação básica. Eles já têm muitos projetos com a escola. A gente tem um projeto da Secretaria de Educação do Estado, onde os alunos recebem uma bolsa para desenvolver estágio nas escolas. A gente tem o PIBID, a gente tem outras ações, mas a gente sentiu a necessidade dos alunos virem da educação básica, das escolas públicas para a universidade também, para viverem esse espaço com a gente. Então, a gente tem feito esse projeto de trazer esses alunos para a universidade, para o laboratório de ensino de matemática. A gente tem oferecido, no âmbito do Grupo Esperançar, cursos de Libras, de Soroban, também pensando no ensino para pessoas com deficiência visual. A gente começou recentemente um clube de leitura para estudar obras que... esse é orientado pela professora Ana Carolina Faustino, para estudar obras que discutem sobre questões étnico-raciais. E a gente está iniciando também um projeto que é o Gato de Rua, que é um grupo com rodas de conversa para discutir sobre gênero e sexualidade aqui no campus de São Carlos. E nas disciplinas, como eu falei, né, eu tenho buscado trabalhar essas questões de forma transversal. Então, aqui tem algumas disciplinas que eu tenho trabalhado. Essas duas de introdução a estudos da educação são disciplinas que são oferecidas para o curso de ciências exatas e também para o de licenciatura em matemática. Eles fazem um conjunto. E aí, é nesse momento que eu busco trazer algumas provocações sobre gênero e sexualidade. A gente faz algumas atividades sobre questões étnico-raciais, sobre a questão da diversidade numa perspectiva mais ampla, para eles terem um primeiro contato, uma primeira aproximação com essas temáticas, e aí trago abordagens diferentes, né? Vocês podem ver que a segunda disciplina ela traz uma questão da imprensa, e eu trago várias notícias para pensar sobre coisas que acontecem nas escolas relacionadas com essas temáticas, e são experiências muito bacanas. Na disciplina de didática, eu procuro trabalhar questões ambientais. Eu me embaso bastante no trabalho da professora Débora Souza Carneiro, que foi orientanda do professor Oli também, e que ela trabalhou com Problem-Based Learning para pensar sobre questões ambientais. Então, a questão ambiental também a gente tem buscado trabalhar, né? Trabalho com a disciplina de ensino no contexto da educação especial e inclusiva, como eu tinha comentado anteriormente. Aí nessa trabalho educação inclusiva no âmbito maior e também a educação especial de uma forma específica. A gente tem ministrado também a disciplina de educação matemática crítica optativa para os estudantes, e como a gente estava conversando aqui antes, né, eu sou professor da disciplina de Libras. E como que a gente faz essas ações nas disciplinas, né? Como eu tenho procurado colocar em prática? Eu tenho trabalhado, pautado muito nos cenários para investigação do professor Olis Kovismose. E os cenários para investigação, eles vêm para tensionar o paradigma do exercício, que é essa prática em sala de aula, como eu descrevi anteriormente, do professor explicar um conteúdo, os alunos resolvem uma lista muito grande de exercícios, sem pensar criticamente sobre eles. O que interessa é só o resultado, e existe um resultado único e correto, né? E os cenários para investigação, eles vêm para pensar em práticas que se configuram de uma outra maneira, onde os estudantes estão mais preocupados em investigar a fundo uma situação, um problema mais aberto, que permite que eles possam trazer os próprios questionamentos, que envolve muito a questão da imprevisibilidade, né? Porque são ações aí que a gente desenvolve sem ter uma resposta correta, né, na maioria das vezes, e que podem ser desenvolvidas tanto para pensar em questões da matemática pura, de uma realidade criada, aí que a gente chama de semi-realidade, ou a partir de questões da realidade. E aí, por que, né, trabalhar nessa perspectiva dos cenários para investigação? Porque, tradicionalmente, as aulas elas estão muito centradas nos ambientes 1 e 3, ali da tabelinha anterior, né, dos cenários para investigação, que são exercícios pautados na matemática ou em contextos de semi-realidade, mas que não tem essa preocupação com
colocar o estudante de numa posição mais ativa, onde ele investiga alguma coisa. Né? E o que o professor ele vai trazer para a gente enquanto recomendação é que a gente possa transitar entre os diferentes ambientes e proporcionar ações diferentes em sala de aula de matemática. Mas muitas vezes o que acaba afastando os professores desse tipo de ação é que a gente se coloca em uma zona de risco, porque a gente não sabe aonde os alunos vão chegar, que caminhos eles vão percorrer, né? E às vezes a gente tem que mudar rotas, então a gente acaba se colocando aí saindo dessa zona de segurança, entrando numa zona de risco, mas é uma zona de possibilidades também, porque a gente sempre aprende e ganha muito com esse tipo de ação. E também, quando a gente propõe cenários para investigação, a gente está preocupado com um diálogo, a gente estabelece um padrão de comunicação diferente daquele que é comumente estabelecido em salas de aula que estão nesse paradigma do exercício, que é o chamado padrão sanduíche de comunicação. O professor faz uma pergunta, o aluno responde, o professor valida. Em uma proposta dialógica, não, a gente tem um tipo de comunicação que ele é horizontal e todo mundo tem a oportunidade de compartilhar ideias, de aprender com o outro e de se fazer presente ali mesmo no que está sendo colocado enquanto proposta. E aí os alunos são convidados a responder essas questões, né? O que acontece quando, o que aconteceria se, o que incentiva a criatividade e a descoberta deles. Eu escrevi um artigo junto com o Johnny, que foi meu orientando de mestrado, sobre uma atividade que eu desenvolvi lá na Unirio. Antes de ser professor da USP, eu fui professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e com os estudantes de lá, a gente fez um cenário para investigação bacana. Vou compartilhar brevemente com vocês o que eu fiz nesse cenário e que está retratado no artigo. Lá a gente tinha um contexto de um curso de licenciatura em matemática no período noturno. Nós tínhamos estudantes que em geral, trabalhavam durante o dia, né, estudavam à noite, e a gente tinha, ainda tem, né, uma prática lá, que eu acho muito bacana, que são as disciplinas voltadas para a educação básica, estatística para a educação básica, aritmética para a educação básica, álgebra para a educação básica e geometria para a educação básica, que eram disciplinas que se articulavam entre si com um projeto que era transversal a essas disciplinas, e os alunos, eles trabalhavam num produto que ao final da disciplina era compartilhado e socializado com os estudantes das outras disciplinas. E eram disciplinas muito pensadas para a escola, né? Sobre como esse conhecimento matemático poderia ser aplicado na escola. E aí, em um dos semestres que eu ministrei Geometria para a Educação Básica para os estudantes lá, o tema transversal era como a matemática pode ser colocada em prática para compreender o mundo em suas múltiplas dimensões. E aí, os estudantes tiveram alguns estudos teóricos, atividades práticas, e como eu falei, né, a elaboração de um trabalho final em grupos. E nessas atividades práticas, eu propus algumas vivências. Uma delas foi pautada no conceito de leitura e escrita de mundo com a matemática, do professor Eric Goodstein, e falando de uma forma muito breve, né? Quando ele traz essa ideia da leitura e escrita de mundo com a matemática, ele está falando de uma possibilidade de compreensão do mundo em que se vive a partir da matemática, entendendo a matemática enquanto um caminho para essa compreensão de questões sociais que envolvem o mundo numa perspectiva talvez micro, ali mais próxima do estudante, mas também macro, de um entendimento da sociedade como um todo. E a escrita numa perspectiva de eu usar a matemática para promover transformações a partir do momento em que eu entendo que talvez essas questões não estejam da forma como eu gostaria que estivessem, quando eu percebo que demanda-se de mudanças. E aí eles leram sobre um projeto que foi desenvolvido pelo professor Eric Goodstein com os estudantes dele, que é o custo do bombardeiro B2, para onde realmente vão os nossos impostos, em que os estudantes dele investigaram a relação entre o custo de uma bomba, essa bomba B2, que faz parte do arsenal lá dos Estados Unidos,
E aí eles viram que o custo de uma bomba podia custear a escola deles por muito tempo, né? E aí isso provocou interações e reflexões muito interessantes ali na sala de aula. E um outro projeto é esse projeto Soul Central, que o professor Eric Gustai desenvolveu com um grupo de professores. E aí ele questiona com esses professores a questão de acesso e de proximidade a alguns serviços. Ele investiga com esses professores uma certa região, e aí vai tentar pensar sobre as oportunidades que as pessoas que vivem naquela região têm a partir do tipo de serviço que é oferecido para aquela determinada região, né? Falando de uma forma muito superficial aí sobre o projeto, para eu não me prolongar muito. E aí, baseado nessa ideia, a gente desenvolveu coletivamente, eu e os meus estudantes lá na época, esse trabalho de mapeamento do acesso ao lazer, cultura e esporte na cidade do Rio de Janeiro, pensando na questão de grupos em vulnerabilidade e em situação de privilégio lá no Rio de Janeiro. A gente sorteou aleatoriamente algumas regiões da cidade do Rio de Janeiro, e os estudantes eles tinham que avaliar, baseados na lógica da menor distância, pela métrica do táxi, né? Então, não a menor distância olhando no mapa como sendo o segmento de reta ali entre dois pontos, mas a distância real, né, que teria que se percorrer para ir de um lugar ao outro, para pensar nessa questão do acesso e como que as pessoas daquela região estariam próximas a serviços de lazer, de cultura, de um modo geral, ao que eles entendiam que promovia mais qualidade de vida para as pessoas ou não. E aí, coletivamente, a gente fez alguns exercícios, como, por exemplo, definir qual seria o raio que a gente olharia para fazer esse tipo de análise, como, a partir de um raio que foi definido, a gente poderia estimar a população de pessoas que vivia lá, até para conseguir estimar se, por exemplo, a quantidade de escolas que tem naquele determinado lugar era suficiente ou não, a quantidade de hospitais, de postos de saúde, né? Os lugares que a gente iria contabilizar foram os estudantes que escolheram, o que eles achavam que influenciava na questão da qualidade de vida. Eles também acharam que seria importante falar sobre a situação das ruas e das calçadas, que isso também dizia sobre qualidade de vida, e aí a gente usou o Street View, né, do Google Maps para fazer esse tipo de exercício. E eles responderam algumas questões. Qual que era a menor distância que os moradores que moravam ali no centro, né, desse círculo que foi traçado ali, precisavam percorrer para chegar em cada um desses espaços, e também pensar se proximidade garante acesso, né? Essa foi uma questão chave aí para o nosso projeto. E no final, numa perspectiva de escrita de mundo, eles, enquanto representantes políticos da cidade, eles tinham que se imaginar nessa situação o que eles poderiam propor para o bairro, que transformações eles achavam que seriam necessárias. E aqui mostrando o resultado de um dos grupos que olhou para o bairro Paciência, ali do lado tem um print de tela que eles fizeram de uma das investigações da distância, e depois eles produziram esse gráfico com a contabilização do que eles tinham acesso ali, né? E um destaque muito grande para a questão dos bares, né? Muitos bares, 91, e nenhuma biblioteca figurava ali no Google Maps para aquela região, sem universidades públicas, sem teatro, sem cinemas. E aí o que foi interessante, aí eles olharam também para a questão da distância, o que era mais próximo ali do centro, o que era mais distante. A gente vê que o que era mais distante foi uma universidade. Depois lá no artigo, né, para quem tiver curiosidade, tem escrito de uma forma mais detalhada. Mas o que foi bacana também é que, para além dessa investigação que poderia ser lida de uma forma mais óbvia, né, usando matemática, eles também pesquisaram sobre o bairro, e eles descobriram que esse bairro em específico, ele sofre com falta de água constante, e aí o que eles sugerem? Se investir em reformas e adequação no sistema de distribuição, e eles também, na pesquisa
que eles fizeram, eles descobriram que em junho de 2000 tinha sido promulgado pela Câmara de Vereadores do Rio uma lei que previa a criação de um parque ecológico no bairro. E esse projeto nunca foi para frente. Né? E eles entendiam que esse parque ecológico ele traria mais qualidade de vida, né, para os moradores e ajudaria com algumas questões outras que eles tinham identificado, como a necessidade de fomentar o comércio local da região, que demandava também de mais espaços de lazer, esporte e cultura. Né? Também colocaram ali enquanto ação a questão de obras para resolver ou minimizar problemas de enchentes na região e também a construção de um hospital público. E agora, comentando brevemente sobre uma ação que eu fiz aqui na USP, que é bem recente, foi no mês passado, uma atividade que eu fiz em parceria com a professora Ana Carolina Faustino, em uma disciplina que eu estou ministrando, que é a disciplina de estágio de geometria. E partiu muito de uma questão que os estudantes tinham, que era, no momento, a gente vive uma situação no estado de São Paulo de um currículo bem rígido, né, e que é imposto e cobrado de uma forma muito intensa nas avaliações, o que acaba impactando na verba que essas escolas recebem, né, para manutenção da escola e também em bônus salariais que os professores recebem. Então, a gente tem visto as escolas vivendo muito em função dessas avaliações externas. E aí, os estudantes eles têm trazido essa angústia para as disciplinas de estágio, falando, poxa, a gente experimenta algumas coisas super legais aqui na universidade, a gente aprende sobre tendências em educação matemática, mas a gente vê que na escola não tem espaço para isso. Né? E aí, uma coisa que a gente entendeu aí, né, enquanto uma possibilidade, foi pautado num artigo da professora Raquel Milani, que é professora da USP de São Paulo, que ela fala sobre transformar exercícios em cenários para investigação. Ela fala da possibilidade da gente usar esse material que está lá no currículo, que às vezes tem essa cara mais de um exercício, de abri-lo, você pode usar o material que está ali, mas abordar ele numa perspectiva mais crítica. Então, os nossos alunos, eles fizeram uma análise do material do Estado de São Paulo, né, que estava disponível lá no LEM, e tentaram identificar exercícios para propor, a partir deles, cenários para investigação. Então, para fazer dessa maneira, né? Eu vou usar o material, porque, de alguma maneira, né, está sendo fortemente cobrado que eu utilize, mas eu posso fazer uma outra leitura para incentivar o pensamento crítico e uma perspectiva dos cenários para investigação. Um exemplo foi esse exercício, que ele fala sobre a questão da embalagem de um cilindro, sobre a área de um papel necessário para cobrir a superfície de uma lata. E a partir desse exercício, a gente pensou em um cenário para investigação que os alunos vivenciaram. A partir dele, eu propus para os alunos para eles se colocarem na posição de integrantes de uma equipe criativa de uma empresa de embalagens, e aí dividir eles em duplas, e eles tinham que defender um formato para embalagem para vender bolinhas de gude. E aí eu coloquei como informações só essas, que o volume total da embalagem, independente da figura que eles ficassem, teria 1.000 centímetros cúbicos e o diâmetro das bolinhas de gude era de 20 milímetros. E aí um grupo ficou com um cubo, o outro com paralelepípedo e o outro com um cilindro, e eles tinham que pensar em como que eles iriam defender esse formato para ser uma boa embalagem para vender bolinha de gude. E aí eu perguntei para eles, antes desse trabalho, que aspectos eles achavam que seriam relevantes para a empresa no momento de escolher a melhor embalagem. E aí apareceram coisas como aspectos estéticos, aparência, indicação da marca e atingir o público-alvo, questões financeiras, o custo da matéria-prima, a quantidade de matéria-prima para a elaboração da embalagem, custo de produção, questão logística, e as questões de sustentabilidade também. E aí, a partir disso, eles tiveram que montar apresentações para defender a embalagem deles. E foi muito bacana porque a gente colocou alguns tensionamentos ali posteriores e a gente pôde perceber que durante a atividade as duplas elas conseguiram discutir muitas coisas
relativas à questão do consumismo, né? Por que as pessoas compram? Por que elas compram uma coisa e não outra? Né? E pensaram sobre a questão da disciplina de empreendedorismo, que hoje figura no currículo do Estado de São Paulo, a disciplina de matemática financeira, como que essas disciplinas têm sido trabalhadas muito numa lógica do microempreendedor, né? Seja você dono do seu próprio negócio, enfim. E aí eles trouxeram e puderam refletir sobre várias coisas e entenderam que o movimento do que foi feito ali na universidade poderia ser feito para a escola. É claro que entendendo as especificidades da escola, e aí a gente pôde pensar sobre tudo isso. E a gente tinha um enfoque na realização dessa atividade enquanto movimento de pesquisa. A gente registrou as discussões que foram feitas ao longo da atividade e o nosso principal olhar foi para a questão do diálogo. A gente a gente produziu um artigo sobre essa atividade também, que deve ser publicado em breve. Então, adiantando para vocês aí que a gente lançou um olhar mais para a questão do diálogo, tanto nesses momentos de produção em que eles tiveram que colaborar ali com o colega da dupla para pensar em argumentos, quanto no momento da defesa da embalagem que eles tinham idealizado, quanto nas discussões coletivas. Aqui algumas imagens das produções dos alunos. E aí, já me encaminhando aqui para o final da minha exposição, alguns desafios que eu tenho encontrado, tanto no ensino superior, né, quanto os alunos têm trazido aí da educação básica, nas disciplinas de estágio ou nas outras, é que há essa questão do estranhamento e também, muitas vezes, uma inflexibilidade do currículo para que se possam trabalhar práticas diferentes, né? Esse é um argumento muito forte para que os estudantes digam, olha, não dá para fazer nada de diferente do que está sendo feito. Ensinar matemática é isso, né? Ciências exatas é da maneira como está e a gente tem que aceitar. Né? E aí a gente não aceita e a gente provoca e continua, né, trazendo esse tipo de questão para salas de aula e incentivando os estudantes também ao estarem nas escolas nesses projetos, enquanto estagiários, de mobilizarem esse tipo de questão, né, lá na escola também. E aí, né, claro, importante esse trabalho integrado entre as disciplinas da formação inicial e na educação básica, porque os estudantes, eles demandam muito disso, eles têm trazido muito essa questão, como eu já disse anteriormente, de sentir que eles estão se formando professores, de que as disciplinas que eles vivenciam na universidade vão ter impacto direto nas ações que, posteriormente, eles podem vir a desenvolver nas salas de aulas deles enquanto professores, né? Eles se sentindo produtores do próprio conhecimento, se sentindo participantes das disciplinas, das ações que são feitas, e pensando sempre em salas de aulas reais. A gente não é a ideia vender uma metodologia como se ela fosse a salvadora da pátria, um caminho único, é justamente o contrário, é mostrar que diversificar práticas em sala de aula é promover um ensino para as diferenças, né? Porque quando a gente diversifica, a gente atinge mais pessoas em momentos distintos, a gente pode aproximá-las daquilo que a gente está ensinando por caminhos, estratégias e assuntos de uma forma diferente, né? Entender a matemática, então, enquanto tendo esse potencial, tanto o potencial para a opressão, para aquele discurso, como eu coloquei anteriormente, né, de argumento de poder, mas também entendendo que ela pode, então, agir enquanto potência para essa compreensão e transformação social. E eu acho que uma última questão que eu queria colocar aqui para vocês, né, que é muito frequente, é isso: como que a gente pode ser um educador, uma educadora emancipadora, quando o currículo não ajuda? Porque muitas vezes os meus alunos colocam, né, é até fácil eu trabalhar alguma questão de diversidade, de diferença, alguma questão social, quando a gente está trabalhando estatística, mas se eu estou trabalhando um conteúdo matemático que não vejo brecha, né? Estou trabalhando ali, sei lá,
Teorema de Pitágoras, e aí, como que eu discuto uma questão social? E uma coisa que o Olli sempre trazia, né, nas produções dele, nas falas dele, é que quando a gente abre espaço para reflexão, a gente está abrindo espaço não só para reflexão naquele momento e naquela ação que é feita, mas para que a pessoa se torne reflexiva. Então, se a gente estimula os nossos alunos a questionarem, a perguntarem, a não aceitarem imposições, a dialogarem, né, a serem pessoas críticas, elas vão ser críticas em todos os âmbitos da vida delas, né? Então, às vezes, a gente pode fazer uma atividade de matemática, uma perspectiva crítica, e que vai influenciar na formação crítica numa perspectiva mais ampla. Mas é claro que é sempre importante que a gente tenha espaço também para essas discussões de uma forma mais direta, né? Nem sempre dá para ser feito, nem sempre dá para a gente discutir gênero, sexualidade, questões étnico-raciais, não é em toda aula, não é em todo momento, mas em todo momento que a gente puder é super importante, mas sermos educadores aí que estejam abertos para o questionamento, para a dúvida, para reconhecer que, para abrir mão do lugar de poder, do lugar da pessoa que é detentora do conhecimento, e reconhecer que os nossos alunos também nos ensinam bastante. Acho que eu me estendi um pouco, peço desculpas, tá? Que tem algumas referências da minha fala, e eu trouxe o Instagram do Grupo Esperançar, a gente está buscando compartilhar lá as ações que a gente tem feito, está um pouquinho desatualizado, a gente está nesse movimento agora de colocar as coisas em ordem, mas fica aí o convite para vocês, para conhecerem as iniciativas futuras do grupo. Obrigado. Muito obrigado, professor Denner. Acho que não se estendeu muito, né? Porque foi tantas coisas que foram apresentadas. Eu estava tentando tomar nota, mas eu não estava dando conta, né? Muita informação, muita atividade. E eu acho que isso é muito legal porque nos ajuda também a, vendo essas práticas, né, a gente consegue pensar de uma matemática diferente do que a gente está acostumado a pensar, né? Então, às vezes, sempre que eu vou começar, eu estou ministrando uma disciplina agora que chama Sociologia da Educação Matemática. Daí a gente começa conversando, né, sobre a matemática, o que é a matemática, né? E se normalmente os alunos trazem assim, tipo, mas a matemática ela foi descoberta, ela sempre esteve aí, né? A matemática a gente está só descrevendo, mas ela está aí, é uma linguagem universal que todo mundo conhece, né? E ela a está gente em tudo, vendo né? essas outras, né? Aí tem os enunciados todos que vão compor esse discurso aí, né? Que a matemática está em tudo, que a matemática é difícil, quem sabe matemática é inteligente, né? E daí a gente vai começando a problematizar isso e nesse processo de pensar e repetir, a gente já está tendo o ganho da nossa pesquisa, porque muitas vezes essas verdades elas estão de certa forma ocultas por estarem tão evidentes, estão na nossa cara e a gente não para prestar atenção nelas. Eu pensei em muitas coisas, vou convidar o pessoal que está assistindo a fazer perguntas, pode digitar, pode levantar a mão, mas enquanto isso, fiz algumas anotações aqui. Tá. Me recordei de um debate que nós tivemos na minha aula, um aluno que inclusive queria muito estar aqui no fórum, mas eu cheguei a mandar mensagem para ele, mas ele não pôde, que está dando aula, que é o Fábio. Ele também está trabalhando com questões de gênero e sexualidade na tese dele, e ele traz uma frustração muito grande, porque muitas das pesquisas que ele vê sendo apresentadas em eventos, ou que são publicadas, ou quando ele está conversando com outros colegas, quando a pesquisa se diz na educação matemática, com questões filosóficas ou históricas, ou de todo esse recorte sociocultural, já fica meio que uma boca torta, assim, do tipo, mas isso não é educação matemática, né? Porque tu não está tratando de conteúdo, tu não está tratando... Não sei se isso é uma coisa que tu já vivenciou, se vivencia com frequência ainda, se é uma frustração coletiva ou se é uma percepção isolada nossa daqui. Não,
Eu tive esse tipo de reação de uma forma muito frequente quando eu apresentei meu projeto de doutorado ainda, lá na Unesp de Rio Claro, assim, né? Quando eu começava a apresentar a ideia da pesquisa, ainda no projeto, as pessoas ficavam assim, tá, mas quando você vai chegar na matemática? E a matemática? E eu acho que é uma frustração comum, assim, meus orientandos que também vão investigar gênero e sexualidade têm esse tipo de percepção, os colegas lá do Matemático Queer, eu acho que compartilham dessa mesma vivência, e eu acho que é uma compreensão de que a educação é uma leitura também, né, quando vem esse tipo de discurso de que a educação matemática, ela necessariamente compartilha de um lugar ali de uma matemática dessa leitura que a gente tem, dessa leitura mais clássica, eurocêntrica, né? Dessa matemática do currículo, dessa matemática verdadeira, né? E talvez essa matemática não esteja mesmo nas nossas pesquisas. Mas se a gente fala de uma educação matemática, que essa matemática da educação matemática é uma outra coisa, né, entendida enquanto essa produção humana, de alguma maneira, dialoga e contribui com a formação de professores de matemática ou com a ação de professores de matemática, será que a gente não está na educação matemática? Né? Será que não é o nosso lugar aqui? Mas eu entendo que é uma questão de reivindicação mesmo e que acontece. Eu já tive artigos negados em revista também que me falaram que eu estava fora do escopo porque eu não estava falando de educação matemática. Então, não, infelizmente, Fernando, não é uma questão isolada, né? Talvez fosse Eu melhor se lembro que fosse. teve eu acho que foi o primeiro artigo que eu tive negado há alguns anos atrás, que eu guardei, ficou guardado no meu coração, que a frase que estava lá era tipo assim, não tem nenhum conteúdo de matemática, e olha que tem vários. Então, tipo assim, esperava-se que eu colocasse, sei lá, raiz quadrada, N equações, que eu botasse algum conteúdo e falasse deste conteúdo específico. Quando na proposta, no resumo, em toda a escrita, estava bem evidente que não era essa abordagem. Né? E isso me leva ao segundo ponto que eu anotei aqui também para a gente conversar, que é aonde que está a matemática. E isso é algo que a gente escuta com bastante frequência e às vezes, pelo menos eu, às vezes me vejo, eu mesmo paro e penso, assim, né? Tanto na minha dissertação quanto na minha tese, a gente acaba indo para outros lugares, a gente não fica só na matemática, né? A gente acaba pensando, no meu caso, na minha dissertação, eu trabalhei com educação bilíngue de surdos. Então, a gente vai trabalhar com questões identitárias, a gente vai trabalhar com recortes vários, a gente vai trabalhar com contexto social, a gente vai trabalhar com essa escola, quem é que está administrando? É uma escola de irmãs. Bom, então é uma coisa que é bem diferente se fosse uma escola pública, que é bem diferente se fosse uma escola com fins lucrativos. Só que é uma coisa que a gente acaba se dedicando e que não tem a ver com a matemática necessariamente, diretamente com esta matemática tradicional, a matemática escolar, né? Se a gente for usar o termo da Gelsa Kniznik, não tem a ver com a matemática escolar, mas eu acho que o nosso entendimento é que tem a ver com a matemática, porque a matemática está, assim como todas as outras disciplinas, estão todas juntas, né, nesse emaranhado social. E não sei se, de certa forma, tu também enxerga dessa maneira, né, que tem uma coisa antidisciplinar nas nossas pesquisas quando elas estão nesse registro de, não no sentido de dizer que não existem as disciplinas, mas de a gente não se importa de cruzar as fronteiras também. Com certeza. Eu acho que, às vezes, quando a gente faz essa leitura da área e do campo, a gente não pode olhar, se limitar a olhar só para o campo de investigação, mas para quem a gente está querendo comunicar aquela pesquisa. Na minha tese, eu estava muito interessado em fazer aquelas investigações lá na Casaça, na Casa de Acolhimento, e toda ela foi redigida e pensada para educadores matemáticos. Eu queria que os educadores matemáticos estivessem pensando sobre aquelas questões, né? Fossem tocados por aquelas questões, e quando até eu provocava os meus entrevistados ali,
era no sentido de, o que você diria para o seu professor de matemática, né? Tem uma galera aí, professores e professoras de matemática que vão ler essa tese. O que você queria que eles soubessem sobre as lutas do movimento LGBT, assim? Então, eu acho que nesse sentido das vezes a gente não se prender ao objeto de pesquisa, mas, né, o público para quem a gente está comunicando, a gente também, nesse sentido, tem um outro argumento para reforçar do porquê a gente está na educação matemática, né? E eu não sei se tu sente também, se tu tem essa mesma impressão, né? Mas me parece que quando a gente está conversando com pessoas da pedagogia ou de outros campos, me parece que isso é algo muito mais bem recebido, né, do que muitas vezes com algumas pessoas, né, alguns recortes da educação matemática, né, inclusive nos periódicos, né, inclusive dependendo do que da onde a gente vai mandar, isso pode não ser bem aceito e pode ser visto como, tá, mas tu tá então criticando a minha forma de dar aula, tu tá criticando as minhas estratégias? Não, né, eu estou problematizando, eu estou mostrando coisas para refletir. Sim, com certeza. Mas aí eu acho que acaba envolvendo uma questão que a gente, eu acho que tem, não sei se superado, mas eu acho que a gente tem caminhado aí para uma situação um pouco melhor de um fortalecimento enquanto área, né? De não se ter os clubismos aí que muitas vezes acontece no contexto acadêmico, né? De achar que uma área é melhor que outra, ou que uma discussão é mais importante do que a outra. Essa é um outro ponto que tem sido difícil aqui na reconstrução do currículo do curso de licenciatura em matemática, porque a gente recebeu diretrizes que estão preocupadas com outras demandas hoje, né, pensando no tipo de professores, de professoras que a gente demanda de formar hoje. E aí, quando a gente vai propor alguma mudança no currículo, não, mas faz 30 anos que essa disciplina está aqui, como assim a gente vai tirar? Como assim a gente vai mudar? Não, mas a minha disciplina é a mais importante do mundo, a gente não pode mexer nela, né? Vamos deixar do jeito que está. Então, é uma questão complicada, né? Da gente ir avançando no sentido de entender que a gente tem um objetivo comum. A gente quer proporcionar uma melhor vivência, né, em sala de aula de matemática para os nossos estudantes. Eu acho que isso é inquestionável, né? Acho que ninguém da educação matemática teria um discurso diferente do desse, né? A gente quer que os estudantes se formem da melhor maneira possível. Às vezes a gente só não concorda o que é esse melhor possível aí, né? E eu acho que a gente está aberto ao diálogo e a escutar as demandas e entender as prioridades de outras áreas é o caminho para a gente, enfim, fortalecer a área de uma forma geral, né? E pelo menos nesse contexto, né, de disputas curriculares, reforma curricular é sempre complicado, né? Eu também estou como chefe do departamento agora, muito complicado, porque daí tem os prazos, daí não dá tempo da gente conversar, daí a gente já vai pensando, bom, isso talvez parece ser uma estratégia também da gente não se articular muito, né? Se não dá muito tempo para conversar, quer dizer que a gente não tem que pensar nisso que demora, a gente tem que fazer o rápido. Então a gente tem que ver se vai dar hora para todo mundo, se não vai faltar professor, se vai todo mundo ficar com essa carga horária mínima, e daí vai se desarticulando, né? Andréia, como é que tá? Oi, boa noite, Denner. Professora Andréia Dalcinha aqui, do programa. Eu só queria, assim, primeiro te parabenizar, né? Achei muito legal a tua fala, a tua experiência, né? Jovem, animado, cheio de ideias, isso é muito, muito bom. Eu só queria compartilhar uma questão que eu ouvindo você, e, enfim, eu gostei muito que você trouxe a Tatiana Rock lá do início, né? Essa discussão de ciência, o que é ciência, não é ciência, ciência humana, ciência exata, porque eu trabalho muito na história e filosofia, né? Minha trajetória toda é na história e filosofia da educação matemática. E eu observo um pouco desse movimento que nós, né, estamos vivendo hoje, essa discussão de gênero e tal. Há 20 anos atrás, nós tínhamos esse embate dentro da história, né? Muita gente não aceitava quando a gente defendia e trabalhava a história da matemática e depois a história da educação matemática nessa perspectiva social.
né? E até hoje ainda tem muita gente que acha que o que a gente faz não é história da matemática, né? Não faz muito tempo a gente teve um problema com um livro produzido porque eram relatos de professoras e professores das periferias do Brasil, né? E a gente estava dando voz para eles contarem as suas experiências. E foi renegado por um parecer, dizendo que isso não era história da matemática, porque a história da matemática tinha que ser dos grandes matemáticos, né? Dos grandes produtores de matemática, principalmente os da antiguidade. Não fazia sentido investir num livro, né? Que fosse para ouvir professores reais, né? Então, essa discussão ela é muito interessante, porque a gente vem andando, como tu falaste, a gente está avançando, mas ela já vem de mais tempo, quando se discutiu história da educação matemática, quando a Gelson Subiratã, a questão da etnomatemática lá atrás, quer dizer, a gente está num outro patamar agora, mas parece em algum momento que já foi superada essa discussão de história, não foi, né? Parece que já foi superada essa questão da discussão da etnociência, não foi, né? Mas a gente, bem ou mal, tem avançado. Então, acho que esse movimento que tu traz de olhar nessa pessoa é muito interessante. Ou seja, a gente não pode baixar a guarda, né? O campo da educação matemática está em construção e ele é jovem, né? Se a gente pensar em termos de campo de pesquisa, não tem mais do que 30 anos estruturado, né? A educação matemática vem desde que o homem existe, mas a questão da área, não, ela é extremamente jovem, né? Então, ela é frágil. Então, essas discussões que vocês trazem, por isso também fundamentar isso, né? Essa discussão teórica, as práticas, mas trazer essa fundamentação filosófica e histórica para dar embasamento. Senão a gente vira onda, vira moda, e aí passa, e se perde, né? Só queria complementar. Mas parabéns, né? Muito, muito boa a tua fala. Obrigado, Andréia. Não, com certeza, o sentimento é esse mesmo, né? Se a gente não fundamenta bem, a gente não tem uma construção efetiva, né? Que permanece. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer uma construção sólida. Eu entendo desse movimento que você compartilha aí. Para mim, por exemplo, quando eu conheci a obra da professora Tatiana Roque, não foi há muito tempo atrás, né? Eu tive uma formação assim de uma história da matemática, não de histórias da matemática, né? Que é essa ideia que você está trazendo aqui para a gente. E eu acho que a gente precisa mesmo, enfim, superar esse tipo de lógica, porque até essa questão da história, né? Quando a gente traz essa ideia de quem faz matemática são os grandes matemáticos, então como que nossos alunos se sentem a respeito disso, né? Quem sou eu para fazer matemática se, né, perto daqueles grandes matemáticos que eu leio lá no livro, que são pessoas extremamente geniais e que muitas vezes, da forma como é relatado, parece que é tudo muito fácil, muito simples para eles, né? Nossa, o Gauss fez uma descoberta ali, era adolescente ainda, e uma descoberta fantástica, e enfim, né? As pessoas são gênios, a matemática é para gênios, né? Mas legal, obrigado. Eu acho que muitas dessas coisas a gente vai desconstruindo aos poucos, mas estão muito presentes, né? Acho que essa da matemática dos gênios é uma que não está nem perto de cair ainda. E é uma manutenção constante, né, Fernando? Porque às vezes até a gente que estuda, que investiga o assunto, às vezes a gente se vê caindo nesses discursos, assim. Rafael, levanta a mão, vai lá. Se quiser pode abrir a câmera ou o microfone. Primeiramente, boa noite. Eu vou pedir desculpa que hoje eu não estou podendo abrir minha câmera. Queria agradecer muito pela palestra, professor Denner. Gostei muito da temática. E eu vou dizer que para mim ela caiu com uma luva, porque até já peguei o gancho agora dos grandes matemáticos, porque isso é um desafio que eu tenho enfrentado lá nas minhas turmas e na minha escola, que especificamente é a questão de gênero, né? Eu venho conversando com a minha coordenadora e eu percebo nas minhas turmas uma questão de gênero muito forte. Em particular mesmo, aquelas estudantes que vão bem nas aulas, que conseguem ter boas conclusões, bom desenvolvimento, ao fazer uma autoavaliação delas, elas sempre se colocam muito para baixo, sempre aquela posição de eu não sei matemática, eu não consigo. E vendo assim esse compartilhamento de ideias aqui,
eu queria perguntar e pedir para compartilhar um pouco mais, né? Mas aí trazendo um pouco mais desse recorte do ensino para a diversidade nas questões de gênero especificamente dentro da aula de matemática. O que eu teria para compartilhar para trabalhar um pouco mais sobre isso em sala de aula? Obrigado, viu, Rafael? Eu orientei uma pesquisa de mestrado da Juliana Ramos Pereira, ela foi aluna lá no PEMAT, e a Juliana, ela entrevistou algumas meninas que decidiram seguir carreira nas ciências exatas. Então, ela entrevistou uma aluna da licenciatura em matemática, uma da física, uma da química, uma da ciência da computação e uma da engenharia. E aí elas compartilharam um pouco das vivências de como que elas enxergaram esse futuro como sendo possível para elas na escola, né? O que aconteceu ali, pensando de uma maneira positiva, de que maneira, né, aquilo figurou nos foregrounds delas para que elas seguissem esse caminho. E a gente vê que mesmo essas alunas que podem ser lidas como casos de sucesso, né, de meninas que, apesar de modo geral, né, enfrentam muita desvalorização ou situações em que afastam elas do ambiente matemático, elas retrataram muitas vivências que muitas vezes colocavam elas nesse lugar de não pertencimento. Então, enfim, imagina, é até uma questão que a gente chegou ali nas considerações finais, né? A gente está falando dessas meninas que seguiram. Se a gente ouvisse as meninas que ficaram pelo caminho, que outras histórias a gente teria ouvido? Né? Se essas meninas já trouxeram muitas ações que as afastavam de muitas maneiras, né? Imagina essas outras. Então, e uma coisa que para mim, assim, acabou me despertando e me fazendo acender um alerta para uma coisa que eu não tinha pensado tanto, foram das ações não intencionais, porque às vezes a gente tem, né? Igual essa questão da história que a gente estava falando. A gente fala de uma história que foi feita por matemáticos, homens, né, que fizeram essas produções, e aí pode ser que elas não se enxerguem, né? Nesse movimento de se sentir uma pessoa que pode produzir matemática. Mas também as alunas, elas retrataram muito situações em que o professor, elas sentiam que o professor chamava muito mais os meninos para responder, para participar. Elas eram muito mais lidas enquanto esforçadas e não enquanto inteligentes. Os meninos, muitas vezes, eram super inteligentes. Tem relatos de meninas falando que, às vezes, tinha um resultado melhor em avaliações. Não que isso, claro, seja uma métrica para dizer quem, né, enfim, quem sabe mais matemática ou menos, mas enfim, né? Isso é muito usado dessa maneira, para reforçar esse discurso de quem é bom e quem é ruim. E aí, o aluno que tinha uma nota, o menino, né, que tinha uma nota um pouco menor, recebia um elogio e um reforço muito mais positivo do que a menina, né, que tinha tirado, às vezes, uma nota maior e que, às vezes, era até descredibilizada. Às vezes, o professor falava, nossa, mas você tirou essa nota? Será que tá certo isso? Uma menina tirar a maior nota aqui em matemática, que estranho, né? Então, são ações que, às vezes, os professores faziam de um modo intencional, mas que não fazia essa associação direta do gênero, né? Então, eu acho que entra bastante nesse campo das ações, do atitudinal. Mas também eu vejo que hoje se tem trabalhos que têm pensado em outras formas de abordar isso em sala de aula de uma forma mais direta, assim, né? De desenvolver projetos, de desenvolver trabalhos com as estudantes para mostrar mulheres que foram importantes na história da matemática, de questionar alguns resultados, de questionar a própria matemática. Tem uma provocação que eu faço lá no início da minha tese, que eu pego o gráfico de medalhistas da UBMAP, e aí eu estou falando justamente daquilo que eu trouxe aqui na minha fala, da relação do fenômeno e do discurso, né? Se a gente pega medalhistas da UBMAP, a gente tem, historicamente, mais meninos ganhando medalha do que meninas. Isso poderia fortalecer um discurso de que meninos são melhores em matemática. Alguém pegaria e falava, olha, matemática é evidente, aqui é fato.
olha aí, eles ganham mais medalhas. Né? Mas o que a gente está fazendo em sala de aula para que isso aconteça? Será que a gente não tem um papel nisso? Né? Será que a gente não está estimulando mais os meninos? Por que a gente tem um resultado como esse? Então, aquela ideia, né? Será que o discurso que a gente está proferindo, será que as atitudes que a gente está tomando estão influenciando para que a gente tenha esse tipo de resultado? Não sei se eu te respondi, mas... Fica a indicação da leitura. Uma outra coisa que eu também queria compartilhar aqui sobre isso é também a interação entre os próprios colegas, né? Em alguns momentos na turma é comum que, ao abrir a questão para a turma, alguns poucos meninos saem correndo na frente, tentando responder o mais rápido possível, né? E nesses momentos, eu como professor, a gente tem que agir para poder liberar, dar espaço para todo mundo poder responder e não ficar com o holofote só em alguns poucos, né? Acho que também vai um pouco desse tipo de atitude. Sim, com certeza. De tornar um ambiente dialógico, né? Permitindo que todo mundo tenha a oportunidade de se expressar. Acho que isso é fundamental também. Pessoal, temos mais alguma questão? Porque se não tivermos, então acho que podemos encerrar. Ficamos em 1h30 de conversa, né? Então, professor Denner, agradecemos imensamente, pelo menos de minha parte, acho que vamos compartilhar, foi muito rico esse momento, para a gente pensar em muitas coisas que certamente vamos levar para nossas pesquisas, muitas ideias para a gente levar para as nossas salas de aula. Representando o PPG Edu, então, o PPG EMAT, agradecemos muito a tua presença. Queres dar algumas palavrinhas finais para nós? Quero agradecer, Fernando, agradecer você, o pessoal que interagiu, que esteve aí presente, agradecer ao Maurício também, né? Como eu disse, sempre estou aí à disposição, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui conversando com vocês, espero ter atendido aí as expectativas e espero que a gente tenha outras oportunidades também, estou aberto aí para as parcerias, né? Deixei meu contato aí, estava na apresentação, mas deixo aberto aí para o Maurício, se alguém precisar do meu contato, tá? Quiser compartilhar. E é isso, obrigado, gente, foi ótimo. Muito obrigado, Denner. Fantástica palestra. Com certeza aqui os comentários você já deve ter lido. São todos assim muito felizes. Nós estamos muito felizes e com certeza abrindo um espaço em termos monetários, que a gente sabe como é nossas finanças, né, federais. A gente com certeza vai te trazer aqui, né, para alguma banca já, né, que a gente tem pesquisas com gênero, com inclusão social, enfim. Enfim, e para dialogar ainda mais com a gente. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade e por essa excelente fala. Obrigadão, gente. Então tá, pessoal, agradecemos muito a presença de todo mundo e nos vemos na próxima. Então tá, boa noite, até mais. Um abraço, gente.